Olá, empreendedores e empreendedoras, sejam muito bem-vindos. Vamos começar agora mais um episódio do Papo Sebrae. E hoje aqui conosco estamos com o Gustavo Pavin. Ele é sócio proprietário da Farofa Sobradinho, aqui de Colombo. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Elaine? Prazer, muito obrigado pelo convite. Mais um prazer voltar ao Sebrae, uma instituição que me ajudou tanto, continua me ajudando a cada vez mais prosperar com a minha indústria. Que bom, bom saber que nós estamos te ajudando. Obrigado. Gustavo, antes de nós falarmos sobre crescimento de empresa e tudo mais, o que te levou a empreender, a abrir o teu próprio negócio? Na verdade, a nossa família, Elaine, lá em Colombo, nós temos um restaurante já faz 36 anos. Então a gente entende um pouco sobre alimentação, sobre as pessoas, as necessidades, o que as pessoas querem. E essa farofa surgiu da cozinha do restaurante. E havia muito pedido dela, as pessoas pedindo para levar para casa, para fazer um churrasco. E daí nesse instante veio algo assim, disse, opa, temos algum segmento de negócio que nós podemos aumentar, levando o nome do nosso restaurante para várias famílias, para várias pessoas, para vários lugares. Então, com a ajuda do Sebrae, conseguimos levar esse sonho adiante. Que legal, que legal. E quais foram as estratégias que vocês utilizaram para expandir o negócio de vocês? A estratégia que a gente buscou para aumentar sempre a venda, o crescimento, foi o conhecimento. Como a gente tinha muito conhecimento com pessoas, donos de mercados, vários revendedores, fomos buscar esses parceiros para a gente aumentar cada vez mais o nosso negócio. Que legal. E hoje vocês estão em várias redes já? Sim, estamos, Elaine. Estamos crescendo, estamos em todo Curitiba, região metropolitana, todo o litoral do Paraná. Agora estamos com novos parceiros em Santa Catarina, interior de São Paulo. Já mandamos amostras para outros estados, para Rondônia, para o Acre, até para Manaus, sabe? Então a gente gradativamente está crescendo. De Colombo para o mundo. De Colombo para o mundo. Vamos levar essa bandeirinha. Me diz uma coisa, você nesse meio empresarial já há mais de 30 anos, quais são os erros mais comuns que você vê em empresários ou empresas que querem crescer e acabam... Eu acho que existem dois erros, Elaine, clássicos, assim, que nós que estamos começando também erramos em fatores. O primeiro é um planejamento melhor financeiro. É como construir uma casa, você acha que vai gastar um valor e sempre vai gastar a mais. E outra coisa é ter um pouco de paciência, porque a paciência é crucial. Nós que buscamos vários clientes, vamos até os mercados, vamos até distribuidores, as pessoas não querem, a gente tem que voltar, tem que insistir, tem que pedir, tem que ir lá e dizer, ajuda, tal, faz a pessoa experimentar até elas acreditarem no nosso projeto. Isso demanda um pouco de tempo, sabe? Essa ida, essa vinda, a paciência é crucial também para o crescimento. Legal, legal. E me diz uma coisa, como é que você está fazendo para conciliar crescimento, sustentabilidade, para a sua empresa ser realmente uma empresa amiga, né? É o dia a dia, Elaine. Dia a dia. Você tem que crescer, mas você também tem que pensar em vários fatores como poluição, um exemplo que eu cito assim, existem trocas em mercados do meu produto que vai e volta, por passar o vencimento, talvez até por armazenamento dos mercados. A gente recolhe esse produto, traz novamente para a empresa e destina para uma empresa própria para dar um fim nesse produto. A gente busca uma sustentabilidade, a gente busca um destino correto para não haver também nenhum problema futuro, né? Não haver alguma... Legal. Sustentável a sua empresa, hein? E me diz uma coisa, como é que vocês lidam com a concorrência enquanto estão expandindo o mercado de vocês? Eu acho, Elaine, que a concorrência ela faz bem para todos nós. A concorrência para o consumidor final ela é importantíssima. Se não existir concorrência, você fica na mesmice, você não melhora teu produto, você não cria uma linha nova. Então a concorrência ela vem para todos os consumidores cada vez melhorar o seu consumo. A concorrência, se ela for desleal, ela atrapalha. Acontece em alguns casos, mas a pessoa que tem uma concorrência, que ela se torna desleal, hoje ela não dura no mercado, porque ela não se sustenta. Quando você está bem planejado, você tem os custos financeiros, você tem um planejamento, quando você olha um produto na prateleira e você vê aquele valor, você já entende que esse cara ele veio para bagunçar o mercado, ele não veio para crescer,
para ter uma história, para contar para a família dele, para dizer sobre pra o que eu deixar fiz, um legado, para deixar né? um legado. Uhum. Ele veio para bagunçar, é um produto que é desleal. E ele acaba morrendo por si só em todo o mercado. Esse é um dos erros, né? Esse é um dos erros Os erros que clássicos. algumas empresas fazem, às vezes até tem um bom produto, um bom serviço, mas não se posicionam de uma forma legal, de uma Isso. forma sustentável. Quando o Sebrae estava junto comigo na empresa e nós estávamos criando o produto, um dos técnicos que estava comigo, ele sempre colocou isso em questão. Ele falou, você quer ser uma farofa que vai estar lá na prateleira a R$3 e você produzir 1 milhão de pacotes por dia, ou você entende a qualidade do seu produto, você sabe que você é uma farofa gourmet, você vai estar bem posicionado e você vai vender ao preço que realmente ela se torna sustentável para a tua empresa crescer, e nisso fazendo os clientes, os consumidores acreditar no teu produto, ele comprar pela qualidade, não pelo preço. Não, estratégico, né, Esse é bem Gustavo? estratégico, isso foi bem trabalhado pela gente. Me diz uma coisa, e qual foi a decisão mais inesperada que você tomou durante o crescimento da sua empresa e como isso impactou o seu negócio? As decisões, assim, como ainda a gente é uma empresa, a gente fala que a gente é um bebê ainda, a gente está crescendo como indústria, a gente não tomou grandes decisões, assim, teve algumas, assim, sobre corte de custos, assim, tipo, mandar representante embora, mas, assim, algo, assim, que ainda tivemos, assim, de dizer, cortar na carne, ainda, graças a Deus, a gente não precisou tomar nenhuma dessas decisões ainda. Que bom, Gustavo, que bom. Me diz uma coisa, e conciliar a vida pessoal, a vida empresarial, a gente sabe que isso é complicado, né? É complicado. E você já teve que fazer algum grande sacrifício na tua vida pessoal em prol do crescimento da empresa? Como eu tenho um comércio, um restaurante, então eu nasci atrás de um balcão, desde os meus 4 anos de idade. Então, o sacrifício sempre foi pleno. Nós trabalhávamos de domingo a domingo, hoje a gente não trabalha nos domingos. E até eu brinco com meus amigos de infância que eles, festa, final de semana, eu nunca abandonei meu pai lá no boteco, lá de domingo a domingo, sempre. Então a gente veio aprendendo a ter esses sacrifícios. Quando eu casei com minha esposa, Aline, no começo foi difícil, assim, sabe, eu me ausentar de casa por causa do restaurante também, tudo. Hoje a gente vai melhorando, vai classificando melhor a vida da gente. Mas, assim, um grande sacrifício que aconteceu até ela vai assistir esse vídeo, foi, a gente estava juntando um dinheiro, pagando um consórcio para ir viajar para os Estados Unidos, e eu brinco que o consórcio está entregando farofa agora, que eu acabei comprando um carro para a fábrica. Então foi A tua viagem a minha virou viagem um carro? está entregando farofa agora. Legal, agora virou um carro para legal. entrega. Eu falei, não, vai que desse carro a gente surge outras viagens, né? Com Mas são certeza. sacrifícios assim planejados, sabe? Nada que interfere muito assim, sabe? É um sacrifício que ele é consentido pelos dois, né? A gente entende que lá na frente vai ter um resultado bom. Que legal. Me diz uma coisa, e hoje, que mensagem você deixa para um empresário que tem uma pequena empresa e que está pensando em expandir esse negócio, que está pensando no crescimento dessa empresa? Qual a tua dica de ouro para esses empresários? Eu sempre digo, Elaine, que você empreender não é para todos. Às vezes a gente pensa, empreender é fácil, porque tudo existe uma linha do teu faturamento, ele vai cair, e muitas pessoas desistem nessa linha de queda, sabe? Então, se você tem que, primeiro de tudo, planejamento, tem que ter coragem, porque se você não tiver coragem, você não empreende. E dentro desse planejamento, você englobar o teu financeiro, você englobar tuas horas, você entender tudo que vai ser sacrificado da sua vida para você colher lá na frente. Meu pai e minha mãe, com 36 anos de restaurante, se você conversar com eles, os primeiros 15 anos foi de sacrifício. Eles trocavam um carro velho pelo menos velho. Então a gente tem essa raiz familiar de ter paciência, de esperar, de saber o momento certo, de não esbanjar, de você achar que você está faturando, você já pode ser uma pessoa que você pode mudar de padrão de vida. Não, você tem que descer. E assim, degrau por degrau. Hoje passar um degrau, hoje passar outro degrau. Não é como a gente chegar no topo, é como a gente saber como chegou ao topo. O degrau que você teve que alcançar, subir,
para você chegar lá e daí você usufruir de toda a vitória. Muito bem, muito obrigada, Gustavo. Sucesso para tua empresa e vamos saborear um monte de farofa Sobradinho. Vamos, estamos em todos os mercados aí que estão acreditando no nosso projeto, em Curitiba, região metropolitana. Estamos batendo de porta em porta, estamos crescendo, vamos trazer sabores novos ali para perto do final do ano. Então, obrigado pelo convite mais uma vez, agradecer ao Sebrae, agradecer a vocês que me abriram as portas e me ajudaram nesse grande projeto. Obrigada, Gustavo. Chegamos ao final do primeiro bloco desse episódio. E já vamos conversar com outro empresário que também nos conta os desafios do crescimento. Estamos agora com a Elis. A Elis, ela é proprietária da Daymax, farmácia de manipulação. E seja bem-vinda, Elis. Obrigada, Elaine, obrigada pelo convite, pessoal do Sebrae, mais uma vez aí a parceria que a gente vem mantendo a longa data. Que legal. Elis, me diz uma coisa, antes de eu te perguntar como é que foi o crescimento da tua empresa, eu quero que você me diga o que levou você a empreender? Legal. O que me levou a empreender foi uma oportunidade, né? Então, muitos empreendem por necessidade, eu tive uma oportunidade, né, ao longo da minha jornada profissional como farmacêutica. Então eu acabei tendo surgiu, né, a Daymax para mim como oportunidade de assumir, além da responsabilidade técnica, ser a proprietária desse empreendimento. Legal. E me diz uma coisa, agora falando em crescimento, como que você vê o crescimento do teu segmento, que é um segmento que tem várias regras, algumas restrições, né, que é uma farmácia de manipulação, como que você vê o crescimento desse mercado? Certo. Olha, o setor magistral, né, do que se trata o meu negócio, é um dos que mais crescem mundialmente falando, né? Então, é um setor muito bem desenvolvido dentro do país. Nós temos as maiores feiras, grandes investimentos de todas as farmácias, né? Todos os proprietários ali envolvidos, grande maioria são farmacêuticos, então já tem essa visão, né, voltada especificamente. É um setor muito promissor, né? E apesar da concorrência e tudo mais, e a gente está sempre de olho nesses órgãos, associações, né, que regulamentam ali o setor e que fomentam informações que acabam sendo disponibilizadas e ali a gente começa a observar as oportunidades, né, dentro desse mercado ali que a gente está inserido. Então, são com esses canais que você identifica oportunidades de crescimento. Exatamente. Então, além de buscar no dia a dia com os nossos clientes, né? Então, a gente faz muito esse trabalho de busca ativa, de pesquisa, de satisfação com os clientes, né? Que a gente atende ali no dia a dia. Nós temos esse suporte que o próprio mercado acaba dando ali para os empreendedores, para os empresários do setor. Falando em mercado, como que você avalia a concorrência no teu segmento? Certo, eu gosto de pensar na concorrência como sempre um grande aprendizado. Então, todo dia a gente aprende com a concorrência. E é isso que eu coloco dentro da minha empresa. A concorrência é boa porque ela acaba se tornando parte das oportunidades. Então, eu sou muito assim. Eu vejo o que o outro fez e eu procuro fazer melhor. Então, em tudo na vida, né? E com a farmácia, né? Com o meu negócio não é diferente. Então, eu vejo como grandes parceiros de crescimento, querendo ou não. Né? Por mais que possa haver e tem concorrência desleal, né? A grande maioria ali a gente vê que busca realmente fazer a roda ali da abundância girar, né, se superando a cada dia, e é o que incentiva a gente também, né? Então a gente observa o vizinho e a gente, opa, que legal, vamos ali tentar modificar alguma coisa nessa ideia, e sempre como parceiros de crescimento. Aproveitando aí que você falou de observar e entender o mercado, quais erros você vem observado ou você observou em empresários, em empreendedores que querem escalonar os seus negócios e às vezes não sabem muito bem para onde vão, né? O que você observa nisso? O que eu noto é uma busca incessante e a todo custo de crescimento, né? Por crescimento. Então, várias etapas não são respeitadas. O pessoal não procura fazer... Às vezes eu posso até me englobar nisso, né? Que às vezes a gente pode ter um deslize, alguma coisa assim, mas a grande maioria não procura fazer mais com menos. Então, sempre quer dar um passo maior que a perna,
como a gente pode se dizer por aí, né? E não respeita o tempo, né, das coisas. Às vezes a pessoa usa a régua do vizinho para medir o seu crescimento. Né? Então isso é uma falha muito grande. Então isso acaba gerando ansiedade e faz com que o empreendedor, o empresário tome decisões precipitadas. Então você quer, às vezes, comparar o teu começo com o meio de alguém. Então esse é um grande erro. Então a gente tem que dar o passo conforme a perna, né? Conforme o que está no nosso alcance. Não estuda o mercado. Tudo isso, não observa o mercado. Às vezes foca muito no top 3, né? E esquece que para chegar até o top 3 tem 1000 ali, né? Então tem 1000 degrauzinhos ali para serem galgados ali. Então essa ansiedade aí pelo crescimento, né? Essa busca a todo custo, que acaba tendo muito a ver com a falta de planejamento, a falta de estudo do mercado em si, é o que faz as pessoas sucumbirem. Tá, a pessoa só quer crescer, mas não sabe o esforço que como você disse, do top 3, quantos degraus eles subiram e qual o suor que teve até chegar lá, né? Exatamente. Capacitações, desenvolvimento e tudo mais. Exato. E me diz uma coisa, como que você consegue equilibrar o crescimento da tua empresa com sustentabilidade? Maravilha. Então eu gosto muito de uma frase que é fazer mais com menos, como eu falei anteriormente. Então uma tagline do Ali, que é Agentes Locais de Inovação do Sebrae, quando eu fiz em 2019, 2020, que dizia assim, pequenas melhorias, né, pequenas ações com alto impacto. Então a gente precisa focar nisso. Todo empreendedor, o pequeno, o que está começando, o que está no meio, enfim, tem que focar em pequenas ações, o que ele consegue fazer com o que ele tem, onde ele está, né? Melhorar ali, trabalhar no dia a dia, isso vai acabar gerando um alto impacto, né? Talvez, às vezes, não no tempo esperado que ele queira, mas as coisas funcionam dessa forma, né? Então tem um tempo de iniciar, de maturar e crescer. E aí precisa ser respeitado esse tempo, né? Esse tempo, exatamente. Tá, Elis, me diz uma coisa, a gente sabe que o dia a dia do empresário é uma loucura, que tem que cuidar da empresa, cuidar da vida pessoal, conciliar tudo. Você já teve que abdicar de alguma atividade pessoal tua, algum sonho, alguma realização pessoal em prol à empresa, a Daymax? Sim, algumas vezes, e eu acredito que não vai parar por aqui. Então, até voltado mesmo a questões bem pessoais, né? Então, estilo de vida, até mesmo algumas amizades você acaba tendo que filtrar, né? Porque às vezes você está direcionado para um lado, então tudo tem que passar pelo filtro, né? Aí a gente tem que ter prioridades, né? Então a gente tem que procurar seguir, ser fiel àquelas prioridades. Então aonde que eu estou, onde que eu quero chegar, e aí você acaba abrindo mão de amizades, de locais que você ia, mudar alguma coisa no teu padrão de vida, enfim. Agora outros sacrifícios que eu acho que pesam um pouco mais é a questão ali de família mesmo, né? Porque às vezes a família acaba pagando o preço junto com você. Então, só que é a questão de conversar, de entrar no consenso ali para que, né, em prol de algo maior que vai ser bom para todos. Ali, né? Aí entra muito aquilo que a gente sempre fala, que é a rede de apoio, né? Exatamente. No caso, eu sou mãe, então eu tenho uma menininha e eu conto muito com a ajuda dos meus pais, no caso, mas a rede de apoio pode, né, ser parentes mais próximos, pessoas de confiança, enfim, que realmente seja uma rede de apoio. Para as mulheres, principalmente, faz muita diferença e ajuda a equilibrar ali, porque ter que dar conta de tudo sozinha, assim, ao mesmo tempo, acaba ficando pesado, né? Aí custoso emocionalmente e mentalmente, então essa rede de apoio ela é bastante importante. Legal, legal. Elis, me diz uma coisa, qual foi a mudança mais desafiadora que você já teve que fazer na estrutura organizacional da tua empresa para proporcionar esse crescimento a ela? Então, demorou um pouco para mim, porque assim, eu sou muito, muito baby ainda, né, nesse negócio de empreender. Eu vou entrar aí no 6º ano como empresária? Frente, como empresária, exatamente. E uma questão que o empreendedor, o empresário tem que ter em mente é ali a questão de gestão de pessoas, né?
Então, você tocou num ponto bem específico que é o organograma. Então, você ter essa noção e vir estruturando e vendo a importância de você separar pessoas responsáveis por setores, capacitar essas pessoas. Então, é uma coisa que nesse último ano foi o que eu peguei para olhar com um pouco mais de atenção e conseguir desenrolar mesmo essa formação de liderança, a questão da capacitação. Você acaba mexendo na estrutura organizacional da empresa, porque então você vai ter que delegar especificamente funções, submeter pessoas a outras pessoas, né? E não é fácil. Né, você, a partir de hoje agora, né, vai funcionar assim e tal, não vai ser diretamente a minha pessoa, até mesmo para dividir o fardo ali. Então, é uma coisa que demanda de você sentar e estudar e ver a melhor forma de você fazer, de como você manter os bons talentos na tua empresa. É um movimento que demanda força e vai muito de estudar, né? Estudar, contar com as pessoas que estão do teu lado é uma mudança que é importante e tem que ser feita. Legal, legal. Elis, me diz uma coisa, e agora, para finalizar, o que você tem, que recado, que dica você quer deixar para esses empreendedores, para esses empresários que estão pensando no crescimento de suas empresas? Certo. Gente, focar no tempo, na espera, né? Ter realmente a paciência e saber que não tem como dar errado. Se você está plantando a sementinha X, vai nascer o X, né? Então, confiar mesmo naquilo que você está fazendo. Procurar entender, se planejar, se capacitar, buscar ajuda, consultoria, o que for, né? Colocar em prática, implantar aquilo ali e todo dia verificar, né? Isso é uma questão importante. Todo dia você precisa buscar pontos de melhoria para fazer com que aquilo que você, né, tá dedicando tempo e atenção vá trazer o resultado que você precisa. Mas precisa ter a paciência de aguardar, né, o tempo. Às vezes você vai se frustrar, não vai ser no tempo que você quer, mas faz parte. Então você tem que aprender a lidar com essas suas emoções. E a questão é assim, ó, o bom planejamento, eu gosto muito de não deixar o ceticismo de lado. Sempre pensar no pior cenário. Eu falo isso por experiência própria, até como a gente falou, o meu setor é muito regulamentado, então às vezes tem coisas que fogem do meu alcance e você tem um bom planejamento se tudo der errado, né? Você sempre tem que ter isso, não deixar fora do teu alcance, da tua vista essa questão. E ali, trabalhando com o tempo e plantando, é um dia de cada vez. Obrigada, Elis. Muito obrigada. Chegamos ao final do segundo bloco desse episódio. E já vamos conversar com mais um empresário que também vai contar para nós os desafios do crescimento da sua empresa. Estamos agora aqui com a Cláudia, da Sunshine Persianas. A Cláudia, a Sunshine é uma indústria de persianas, sim, né, Cláudia? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Elaine. Obrigada pelo convite. É uma honra estar participando dessa entrevista. O Sebrae, que sempre, desde sempre, é um grande parceiro, um dos principais parceiros da Sunshine. Nos acompanhou desde o início até agora. Então, é uma alegria estar podendo contribuir aqui. Que legal. Cláudia, antes da gente falar sobre crescimento da empresa, eu quero que você me diga como é que começou a Sunshine? A Sunshine começou com os meus pais, né? Minha mãe era professora e meu pai trabalhava com persianas, né? Ele consertava persianas, ficou desempregado e então eles viram essa oportunidade de iniciar esse negócio, né? Pela necessidade, viram a oportunidade e começaram a fazer manutenção de persianas. No início era meu pai e minha mãe só, ela ajudava à noite nos negócios e aí foi crescendo. Tem uma história muito inusitada que, na verdade, o que transformou a clínica, que era, né, vertical clínica de persianas, o que transformou a vertical de uma empresa de consertos numa indústria de persianas foi que eles pegaram umas persianas para lavar, eram umas persianas muito antigas, e eles colocaram lá na solução de limpeza e as persianas desmancharam. E aí foi onde eles tiveram que repor essas persianas para esse cliente e nisso
Meu pai foi para o Rio de Janeiro, lá que era onde existiam os fornecedores de persiana na época. Comprou tecido, comprou os mecanismos e aí que começou a montar. Nossa. Então começou a montar para repor essas persianas que foram danificadas nessa manutenção. E aí começou a bater de porta em porta para vender e foi assim que tudo começou, literalmente no quintal de casa. Que legal, que legal. E veja que veio de uma situação que outra pessoa poderia até desanimar, né? Desistir, não querer mais saber, Sim. porque foi uma falha, né? Sim, mas foi uma falha técnica. Eles nem chegaram a contar o que aconteceu. Eles simplesmente foram, compraram as persianas, compraram o material, fizeram e entregaram peças novas no lugar das peças que eles tinham pego para manutenção. Que legal. Sim. Nossa. História, isso tem que ficar registrado, né? Para não se perder nos anos. Cláudia, e o que a Sunshine utiliza de estratégia para crescimento no mercado? Então, Elaine, como o nosso produto ele é muito vinculado ao ramo de decoração, né? Então nós estamos sempre antenados nas tendências, participando de eventos, mostras de decoração, mas o que define principalmente o que nos faz inovar, o que nos faz crescer, é a necessidade de mercado. Então, com a mudança do mercado civil, da construção civil, a mudança das construções, do padrão, então a gente tendo que se adaptar para atender as novas demandas, a gente tem que ir desenvolvendo novas soluções. Né? Então, isso nos colocou já em alguns momentos ao longo desses 39 anos de história, né, que a Sunshine tem, desenvolvendo produtos durante várias vezes, né? Desenvolvendo os produtos inovadores e atendendo aí essas demandas de mercado que vão surgindo. E aí, com a nossa rede de revendedores, a gente vai amplificando a entrega dessas soluções. Legal, legal. Me diz uma coisa, e como que vocês identificam, como você mesma me falou, hoje o segmento de incorporadoras, a gama de prédios, edifícios, condomínios que estão crescendo é gigantesca, né? Como que vocês identificam essas oportunidades nesse mercado? Como uma montadora, a gente recebe a demanda dos nossos clientes, né? Então a gente não vai atrás dessas empreendimentos, dessas obras, porque a gente não atende diretamente o consumidor final. Mas temos vários parceiros muito próximos da Sunshine que estão, sim, buscando essas oportunidades junto às construtoras, às incorporadoras, enfim, e trazem para nós a demanda. E é onde que a gente desenvolve as soluções para atender essas necessidades. E como que é, Cláudia, no segmento de persianas, no segmento do mercado de vocês, a questão da concorrência? Eu acho que para todos os segmentos, assim, hoje a concorrência, todos os mercados estão super saturados, né? No nosso ramo, a gente tem muito produto chinês também. Então, esses produtos, eles puxam o preço para baixo, mas também eles levam a qualidade para baixo, porque não existe milagre, né? Então, quanto mais barato o preço, a tendência é que a qualidade seja também ruim. Então, para que a gente consiga lidar com essa concorrência que muitas vezes ela é desleal, e a gente foca muito em manter a qualidade do nosso produto, a excelência no nosso atendimento, entregando soluções diferenciadas para os nossos clientes, facilitando a questão de envio de pedidos, oferecendo ferramentas digitais, treinamentos, fortalecendo a nossa rede de revendedores com argumentação, com suporte mesmo, para que quando essa objeção chegue no meu revendedor, ele tenha as ferramentas necessárias para conseguir contornar as objeções que vêm em decorrência de preço com qualidade preço inferior e qualidade inferior. Então, no caso de vocês, a principal concorrência seriam daí produtos de baixo preço, mas também com baixa qualidade. Sim. Ótimo. Daí é o que você me disse. A melhor estratégia para contornar isso é capacitar a equipe de fornecedores, os distribuidores, com argumentos, inclusive da própria qualidade do produto de vocês, né?
E a demonstração também, né? Porque a partir do momento que você vê um produto à venda nessas lojas de grande rede e você compara com um produto produzido por uma montadora que tem qualidade, que tem critério, é perceptível a diferença. Você não precisa nem argumentar muito. A empresa de vocês já tem 39 anos, Sim. né? E como que estratégias vocês utilizam para a empresa crescer e mesmo assim ser sustentável? Relacionado ao nosso negócio, a gente gera muitos retalhos de tecidos, né? Porque as persianas são todas feitas sob medida e os tecidos chegam para nós em larguras variadas. Então temos muita sobra da produção e isso compromete inclusive a rentabilidade do negócio. Então nós desenvolvemos uma linha de produtos feitos a partir dos retalhos de persianas, né? Esses produtos também têm um viés de sustentabilidade porque, para muito além do óbvio que é o reaproveitamento dos tecidos, né? Então você já está sendo sustentável ali, você está reutilizando algo que seria descartado. Principal produto dessa linha são ecobags, que a gente fornece principalmente para eventos. Temos alguns parceiros que sempre dão esses produtos de brinde em seus eventos, que faz com que as pessoas reduza pelo menos, né, o uso de sacolas plásticos de uso único. Então, assim, uma das estratégias que a gente adota foi esse desenvolvimento dessa linha, desses produtos Das ecobags. A partir dos retalhos de tecido. Legal, bem legal. E é bom que também, de uma certa forma, leva a marca da Sunshine para dentro de residências que não consomem a persiana, né? Sim, com certeza. Legal. Cláudia, me diz uma coisa. Quais foram as decisões, ou qual foi a decisão mais inusitada que vocês tiveram que tomar dentro da Sunshine em prol desse crescimento? Eu sei que vocês fizeram várias reestruturações. Nós participamos de algumas, inclusive, né? Então, acho que a decisão mais inusitada foi a separação dos sócios, né? Aconteceu já há muitos anos, mas isso vinha num período onde a empresa estava num crescimento acentuado. E os sócios, na ocasião, né, meu pai e minha mãe se divorciaram. E isso causou, obviamente, uma reestruturação, porque era uma loja e uma fábrica juntas, né? E aí dividiu o negócio, passou a ter somente a loja que atendia o consumidor e a Sunshine que ficou como montadora mesmo e começou a atender as outras lojas, né? Então aí foi onde, a partir dessa ruptura que houve num momento de crescimento da empresa, a gente teve que praticamente reiniciar do zero a operação, né? Porque era uma operação que fabricava para a venda na loja e agora a gente tinha que desenvolver todo um público fornecedor novamente, né? Então foi onde contratamos representantes, investimos em treinamento, tudo, e saímos para a captação de novos clientes. E nessa ocasião tivemos clientes em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, interior do estado de São Paulo, muitas revendas no interior do estado do Paraná. Então foi onde que, a partir dessa ruptura, a Sunshine teve que realmente abrir um caminho novo. Ela ganhou uma nova identidade, então, né? Exatamente, ganhou uma nova identidade, teve que abrir um novo caminho, construir uma nova estrada, e aí foi onde a gente também teve um novo estágio de crescimento da Sunshine também. Legal, legal. E hoje continua, tem a fábrica e tem a loja, Sim, né? Sim, são empresas separadas, mas são empresas parceiras, mas são gestões diferentes. Gestões diferentes, legal. Cláudia, a gente sabe que dentro de uma empresa, empresários, família, tudo, chega um momento que às vezes a gente tem que sacrificar alguma coisa da nossa vida pessoal, né? Isso acontece bastante lá na Sunshine ou é só nas outras indústrias? Não, tem coisas que todos os empreendedores, eles passam secretamente ou não tão secretamente assim. Assim, Elaine, como uma segunda geração já na empresa, eu pessoalmente, claro, a gente faz diversos sacrifícios de final de semana, eventos, questões pessoais,
Mas os maiores sacrifícios mesmo pelos quais a gente passou foi quando a empresa ainda era iniciante e meus pais trabalhavam muito, muito. E a gente sacrificou uma grande parte dessa convivência, sabe? Que em detrimento pela necessidade de construir a empresa e construir todo esse cenário, eles trabalhavam demais. Eu lembro que a gente acordava, eles já tinham saído, a gente chegava, eles chegavam, a gente já tinha dormido, assim. Então, foram muitos anos onde meus pais sacrificaram essa em função do negócio. O convívio com as crianças, no caso. Com as crianças. Uhum. Então, a gente acabou crescendo com babá, com empregada que auxiliava ali. E eu acho que esse foi o maior sacrifício, assim. Uhum. Foi essa corte esse momento que é tão precioso na vida da criança, né? Hoje eu vejo, sim, eu tenho algumas lacunas, assim, que eu percebo que foi algumas ausências nessa fase da vida nossa, assim. Uhum. E como você mesma falou, hoje você já é a segunda geração que está lá dentro da empresa, Sim. né? E eu acho que isso tudo serve como lição, né, Cláudia? Sim. Para que uma empresa que está começando, que as pessoas tenham também esse tempo, né? Essa administração de tempo. Cláudia, e o que você tem a dizer para esse empresário, para esse empreendedor que está começando agora e que quer que a sua empresa cresça? Planejamento. Demore para contratar, mas demita rápido, porque contratações ruins, elas são uma das piores coisas com as quais a gente pode lidar. Então a gente precisa, às vezes na urgência de contratar, a gente acaba contratando o que aparece. Então assim, escolha uma boa pessoa, tenha uma boa equipe, tenha bons parceiros, né? A gente contrate pessoas que tenham conhecimentos específicos, porque a gente acha que a gente consegue fazer tudo, lidar com gestão, com marketing, com RH, com tudo, e no fim a gente não consegue fazer nada direito. Então ter pessoas que vão cada uma qualificadas para atender cada área da empresa, e planejamento. Planejamento e boas contratações. Planejamento. Gostei do que tu disse. Perca tempo, não, contrate devagar, demita rápido. Isso. Que daí um mau funcionário vai ficar o menos tempo possível Sim. dentro da tua empresa, né? Então, boa estratégia, muito boa, Cláudia. Obrigada, Cláudia. Lê. Obrigada por ter compartilhado conosco a história do crescimento da empresa de vocês. Muito bom. E chegamos ao final desse episódio Papo Sebrae. Obrigada, até!